Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Neste podcast de hoje, nós recebemos o professor José Roberto, da Nova Acrópole de Santana. Seja muito bem-vindo, José Roberto. Olá, Danilo. Bem, pessoal, em nosso podcast de hoje, nós vamos falar sobre um tema interessante de se abordar, que é justamente sobre o conhecimento. E o tema do nosso podcast de hoje é a filosofia como estratégia para o conhecimento. A ideia nesse podcast é dialogarmos sobre as formas de conhecimento. E como é um tema amplo, evidentemente não vamos esgotá-lo, a ideia é dialogar sobre isso e compreender como a filosofia pode nos ajudar a organizar, a ordenar esses conhecimentos para que a gente possa, em alguma medida, vivê-los com mais inteligência, portanto, com mais eficácia também. Bom, para começar, José Roberto, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão do conhecimento nos dias atuais. Nós estamos no século XXI, na era das comunicações, onde nós temos um fácil acesso a uma gama de conhecimentos muito ampla. E qual é o perigo que nós podemos encontrar dentro desses matizes? Exatamente, né, Danilo? Nós percebemos que nós temos uma época em que os meios de comunicação estão muito à nossa disposição, desde aqueles mais tradicionais, como a televisão, o rádio, até aqueles mais modernos, como a internet, as redes sociais. Então nós percebemos que o ser humano hoje ele está constantemente rodeado, constantemente recebendo informações, recebendo dados, recebendo notícias. Enfim, nós percebemos então que em termos de acesso, em termos de recepção, há muitas fontes, mas nós não percebemos muitas vezes uma finalidade prática para tanto conhecimento acumulado ou tanto acesso à informação. E como você bem colocou, José Roberto, são várias informações, dados, conhecimentos, e é muito importante que nós procuremos fazer uma distinção de cada um desses termos, porque, segundo a filosofia, cada uma dessas coisas tem o seu significado, não é? E para a sabedoria tradicional, que é o nosso amparo, ou seja, nós deveríamos nos pautar sempre nesses grandes sábios porque souberam e trouxeram valores e verdades atemporais, trouxeram ideias atemporais, melhor dizendo. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que é o conhecimento, o que é a informação, o que são esses dados, para que a gente começasse a entender filosoficamente o que cada uma dessas coisas significa e como nós podemos fazer uso dessas ferramentas para melhorar a nossa vida, a nossa convivência, a nossa comunicação, enfim. Muito bem, Danilo. Até em termos técnicos, existe realmente uma conceituação diferente para cada um desses termos. Uma coisa é a informação, outro conceito são o que são dados e outro conceito é o que é o conhecimento. Se nós fôssemos comparar alguma coisa que é muito familiar a nossa no cotidiano, poderíamos dizer que a informação, seriam as células do nosso corpo. Os dados seriam um conjunto de células para formar um órgão, por exemplo, e o conhecimento seria o corpo como um todo. Veja só, quando as pessoas pensam que estão tendo acesso a conhecimento, e até se gabam de eu tenho muito acesso à informação, tudo o que elas estão tendo contato realmente é com uma informação, ou seja, com uma pequena célula. E nós percebemos que os meios de comunicação hoje, vamos supor assim um telejornal, as informações elas são apresentadas muito rapidamente, né? Numa determinada sequência se fala de uma guerra que está acontecendo num país vizinho, na sequência se fala sobre o custo de vida de determinados produtos, na sequência se fala sobre uma receita para se fazer bolo, na sequência se fala sobre política, depois sobre economia. Futebol também. Então nós percebemos, que são células em separado. Então a informação seria isso. A informação seria digamos assim, essas notícias, muitas vezes sem conexão uma com a outra, muitas vezes sem contexto e apresentadas numa velocidade tão grande que quando você começa a pensar um pouquinho sobre aquela da guerra, já começa uma outra que já muda o foco da sua atenção, ou seja, não permite que você reflita sobre aquilo que está recebendo. E é interessante você falar disso, José Roberto, porque enquanto você falava, me veio uma analogia na cabeça. São tantas as informações
que às vezes dá a imagem de um prato de comida com um monte de elementos ali, e você não sabe para que serve tanta coisa, mas vai comendo tudo. Você nem reflete o que tem, não sabe nem o que é, e você não consegue fazer uma boa digestão, porque come rápido demais, tem tantos elementos no prato, que você fala, bom, eu vou comer tudo. E essa voracidade gera esse mal entendimento. Acho que seria por aí o caminho, não é? Sim, Danilo, até lembrou da minha infância com os meus primos, que era bem isso mesmo. Isso deixava minha mãe e as minhas tias muito loucas, né? Porque colocavam vários pratos na mesa, né? E a gente ia que nem um louco, assim, 4, 5, 6, e elas todas preocupadas, né? Olha, comam devagar, aproveitem bem o que vocês estão comendo, porque logo, logo vocês vão ter uma dor de barriga. Né? E era isso mesmo. A gente atacava 2, 3, 4, 5 pratos, né? Male mastigando, e daqui a pouco eu e os meus primos realmente ficávamos com dor de barriga. E é o que realmente nós percebemos na nossa sociedade. As pessoas são muito bem informadas, mas nós percebemos que muitas vezes, né, as suas vidas não refletem uma qualidade de acordo, não refletem que são mais cultas, não refletem que são mais pacientes, não refletem que são mais, digamos assim, mais generosas, mais corteses. E é interessante algo que nós vamos encontrar como lugar comum em todos os grandes filósofos da nossa história, é que quanto mais conhecimento você tem, melhor, como uma espécie de modelo social, de base social para outras pessoas, você teria que se tornar. Né? Então nós percebemos que as pessoas estão empanturradas e de certa maneira sofrendo de dor de barriga, se me permite dizer, ou seja, nós percebemos que as pessoas estão mais informadas ou têm mais acesso à informação, mas ao mesmo tempo não têm uma finalidade prática para tanta informação. O que nós percebemos é uma espécie de empanturramento de informações, empanturramento de dados. Nós vemos muitas vezes as pessoas nutrirem uma série de comportamentos vaidosos por conta daquilo que sabem, ou pensam que sabem, mas não vemos isso refletir num comportamento social, às vezes, muito coerente. Às vezes são pessoas que têm também várias problemáticas que as informações que elas têm não ajudam-nas a dar uma solução para esses seus problemas. E é interessante porque, como você bem colocou, nós temos uma série de informações que não nos ajudam a solucionar os nossos problemas, né? E na República de Platão ele coloca isso de uma maneira muito clara no mito da caverna, que é muito conhecido, onde ele fala dessas sombras que são projetadas numa parede e nós vemos só as falsas ideias daquilo que são uma realidade. E evidentemente nós vamos ter lá uma série de opiniões que não nos vão levar a lugar nenhum. E isso nos tem causado uma série de problemas. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, como esse processo se dá no mundo atual. Sim, e você tocou numa questão muito interessante, que é justamente a questão das opiniões, da qual Platão ele não censura o fato de nós termos opiniões, né? Inclusive ele diz que ter uma opinião é melhor do que ser ignorante, né? Mas a opinião ela ainda é alguns degraus abaixo de um verdadeiro conhecimento e de uma verdadeira sabedoria. Né? O nosso problema numa época de tanta acessibilidade a notícias e a fontes de informações é que nós podemos nos perder no mundo das opiniões, em que cada um tem a sua opinião e é como nós constatamos muitas vezes no nosso próprio cotidiano. As pessoas às vezes brigam, às vezes partem para a agressividade, cada uma defendendo as suas próprias opiniões. Imagine cada grupo, né, lutando contra outros grupos, se considerando mais importante por conta das opiniões que tem a respeito de si próprio. Imagine sociedades, né, povos e países, cada um com a sua própria conjunto de preconceitos, de opiniões e de ideias que são válidos para eles e não são válidos para outros. Ou seja, nós percebemos, né, que num mundo de excessiva informação, se você não consegue contextualizar essas informações, se você não consegue ir transformando isso em dados válidos e ir fazendo um todo harmônico com esses dados para que você tenha um verdadeiro conhecimento, isso, Danilo, ao invés de aproximar você do ser humano, acaba criando desculpas, motivos para que haja mais separação.
E é interessante que Platão diz nesse mito da caverna que quanto mais próximo do exterior da caverna e propriamente fora da caverna, o conhecimento ele faz com que você veja as coisas iluminadas pela luz da verdade. Né? Não vamos hoje entrar aqui no mérito do que é a verdade, porque já teríamos que estudar outras tradições, fazer uma comparação com outras tradições, mas você já consegue ver as coisas com um pouco mais de clareza. E isso não é só ter informação, isso não é só ter conhecimento, isso é uma aproximação à sabedoria. Uma sabedoria que faça com que o ser humano se conheça cada vez mais intimamente, mais profundamente a si próprio, descubra quais são os seus verdadeiros valores, quer dizer, aqueles valores que cada vez mais o humanizam, o enriquecem, que o aproximam cada vez mais das necessidades do conjunto humano e o coloque finalmente para atuar como se ele tivesse um pouco de responsabilidade por ser um modelo para que outras pessoas também sigam os mesmos ideais. É interessante que todos esses filósofos, né, falam de uma dupla capacidade da mente humana. Porque se nós formos pensar bem, né, é através da nossa mente que nós temos essa capacidade de reunir informações, reunir e coordenar dados, indo nos aproximando de um processo de acúmulo de conhecimento que cada vez mais desperte algo mais profundo, que é a capacidade de inteligência humana, que para esses antigos povos era uma capacidade de ver as realidades das coisas, as realidades da vida, e não apenas as suas aparências. Isso para esses antigos povos era inteligência, e tudo isso começa com o nosso processo mental. A mente humana ela tem uma capacidade dupla de reflexão das coisas. Ou ela reflete aquilo que ela recebe do exterior, e se o que ela recebe do exterior é muito fragmentado, como são as informações trabalhadas no nosso mundo atual, no nosso momento atual, então o ser humano ele acaba constituindo um modo de vida também muito fragmentado. Em cada ambiente ele vai se comportar de maneiras muitas vezes incoerentes. É muito interessante, né, esse mito milenar de Platão, porque é sempre um convite a que o ser humano se coloque em contato com as ideias atemporais. Porque aí a nossa mente humana ela também está refletindo alguma coisa, mas ela está refletindo justamente ideias que sempre foram, sempre são base para o desenvolvimento do ser humano em qualquer época da humanidade. É isso que Platão mais ou menos simboliza no seu mito da caverna, quando fala daquele que saiu. Ele se tornou capaz de refletir uma realidade atemporal e volta para a caverna para que ele possa transmitir isso para outros também. E basicamente é assim que nós podemos trabalhar essa busca de conhecimento para o nosso aspecto mental, buscando sempre aquelas ideias que nos ajudam a refletir conceitos que são conceitos sempre válidos, como o conceito de justiça, conforme ensinou um grande filósofo como Platão, o conceito de ordem, conforme ensinou um grande filósofo como Confúcio, o conceito de felicidade, como ensinou outro grande filósofo grego como foi Aristóteles, e muitos outros grandes filósofos que sempre deram essa margem, essa base para que o ser humano possa também buscar conhecimento, mas um conhecimento que busca fazer com que ele se eleve até os grandes ideais. Isso é interessante, né, José Roberto, porque reforça a ideia de que quando nós pressupomos que sabemos das coisas, nós ficamos nesse mundo de opiniões, né? E nós não queremos dizer aqui que somos os donos da verdade. Muito pelo contrário, estamos realmente refletindo e buscando, através dessa sabedoria milenar, dessa sabedoria filosófica que você tanto citou ao longo do nosso podcast, que nós deveríamos nos amparar nessas ideias porque elas são atemporais, não é? Hoje nós não precisaríamos, eu e você, sairmos aqui até o metrô mais próximo com a toga romana ou com uma roupa igual a de Sócrates. Mas as ideias deles, sim, nós podemos usá-las, porque elas são atemporais. E é interessante porque você falou muito da sabedoria tradicional como base do conhecimento. Eu gostaria que você encerrasse o nosso podcast, então, falando um pouco mais sobre como nós podemos, então, através desses sábios, não só estudar essas ideias para que nós tenhamos um pouco mais de conhecimento e para que isso seja útil no nosso trabalho, no dia a dia, na faculdade, com a nossa família, um conhecimento útil para que nos aproxime das pessoas e para que não nos separe delas. Como nós podemos, então, fazer essa ponte entre esses conhecimentos e vivê-los em alguma medida para que
isso nos torne um pouco melhores. Como seria esse processo? Perfeitamente, Danilo. Nós teríamos que fazer com o conhecimento o mesmo que o motor de um carro faz com a gasolina, por exemplo, né? Transforma a gasolina através de uma série de processos mecânicos, elétricos em movimento para o carro. E a gente até pode lembrar uma frase do filósofo romano Sêneca, o filósofo estoico, em que ele diz o seguinte: a maior recompensa por uma boa ação é podermos tê-la realizado. Então, a aproximação desses grandes filósofos, a aproximação dessa tradição clássica, seja a tradição clássica, a tradição filosófica grega, romana, ou seja a tradição filosófica por parte dos orientais, como Confúcio na China, o Bhagavad Gita na Índia, Siddhartha Gautama, o Buda também no Oriente, para que nós cada vez mais tenhamos essa capacidade de ação. A inteligência, ela é a capacidade que o ser humano tem de transformar um conhecimento em capacidade de ação. Não só pela ação em si, mas principalmente, né, para que através do exercício das nossas ações, para que através do exercício dos nossos atos, nós possamos cada vez constatar que nós somos um ser, né, que nós temos uma essência humana, que nós temos uma essência digna e que podemos trabalhar com dignidade por viver grandes ideais que nos façam cada vez melhores, não apenas pensando que somos melhores, né, mas constatando que somos melhores e também, de certa maneira, auxiliando na resolução dos problemas que são características do nosso momento histórico. José Alberto, muito obrigado pela sua explanação. Dessa maneira, nós encerramos então o nosso podcast. Agradeço mais uma vez a presença e, claro, seja sempre muito bem-vindo. É um prazer estar aqui novamente, Danilo, e até uma próxima oportunidade. Bem, pessoal, para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acrópole.org.br. E para saber mais também sobre a Nova Acrópole, Escola de Filosofia à Maneira Clássica, basta acessar o nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Johannes Brahms e chama-se Lullaby.